E aqui é assim, é correria, é correria. O cara não para não. Vamos embora pegar a moto, aproveitar que não tá chovendo, graças a Deus. Ontem eu tomei um banho de chuva, mas é aquela coisa. Deu a hora, aproveitou, bora Val! Partiu, ó, já é o forrozinho rolando aqui. E a gente já chega lá no Polo do Repente. Correria hoje é gigante. E a gente vai naquela correria. Daqui a pouco tem grandes atrações e eu espero vocês por lá. Aí tem hora que a gente dá uma atrasadazinha por causa do trânsito. Que São João não pode faltar, né? O trânsito cheio. Muita gente, muito turista. Mas vamos embora. Chegando agora na estação. Aí fazer dar aquela carreirinha para o Polo. Que a gente já começa lá às 7 da noite. E aqui é correria, mas é gratificante demais, Ave Maria. Terceiro ano seguido, dessa vez eu pegada aqui no Polo do Repente, apresentando meus amigos, né? Porque são quase todos desconhecidos, declamadores, repetistas e boladores, as atrações musicais também. Mas é isso aí, vamos embora, essa é a correria da gente. E hoje tem, vamos embora. Cuida, cuida, cuida. Nasci sem saber o que era poesia. Passei a infância brincando na rua. À noite avistava o clarão da lua. Eu ia pra casa, deitava e dormia. Mas eu nunca tive uma assessoria que me desse algo a complementar. Não tive ensino pra vir declamar. Não fui pra escola que forma poeta. Aprender aos poucos, essa é minha meta, pra fazer galope na beira do mar. Falando dos mestres de minha cidade, tem Nelson Barbalho, Onildo, tem Dila, tem o grande Seba que a todos destila a sua cultura pra toda a idade. Mas aqui eu digo com sinceridade, tem um que não posso esquecer de falar. Senão minha dona vai vir me matar, porque tem respeito pelo grande João, que quando ele toca com o pife na mão, as ondas balançam na beira do mar. Contando poesia do nosso São João e vendo a plateia todinha aplaudindo, eu fico com o peito todo sacudindo, porque valorizo o nosso sertão. A nossa cultura, o forró, o baião, é isso que eu curto, isso é o meu ar. E quero pra todos poder versejar. Em Caruaru eu me sinto poeta, cidade que é linda, que é cheia e repleta de artistas que cantam na beira do mar. Tá ótimo. Já agora, São João chegando, né? A gente fica mais feliz porque, quer queira ou quer não, a gente sempre espera essa data chegar, esse tempo de chuva e de alegria. Quer queira ou quer não, a gente tá feliz por causa disso, né? Fevereiro fez um ano que eu tô aqui. Mas assim, não fico só aqui, né? Eu fico na biblioteca, arrodeando todos os espaços de museus, bibliotecas, auxiliando também geólogos, toda a equipe, tá ligado? Ao nosso lado, que é justamente retratando sobre esse espaço. O Museu do Forró, Espaço Luiz Gonzaga, abre as portas para vocês, né, para vocês entenderem e conhecerem esse universo, né, a grandiosidade desse eterno gênio. Jefferson Moisés é um camarada gente boa, é um camarada que gosta da cultura, que é apaixonado pela poesia, né? Eu nasci em Caruaru, sou nascido e criado aqui em Caruaru, atualmente tenho 40 anos de idade, sou casado, tenho uma filha de 7 anos de idade e sou apaixonado pela minha família. Minha família me dá todo apoio, incentivo principalmente, né? Minha esposa Amanda, Lua, minha filhinha. E eu sou feliz por ter esse apoio delas, principalmente. Porque a gente, quando tenta ouvir a artista, a gente sempre quer ter o apoio, né, de alguém. Por mais que as pessoas não tenham o mesmo sonho que nós, mas só pelo o simples fato de ter uma voz de incentivo, de apoio, de dizer assim, continue, né, isso que você quer, às vezes deixa os próprios sonhos dela, né, da minha esposa, minha filha e tal, mas me dão força para continuar,
E aí esse trabalho que a gente vem fazendo com a poesia popular desde 8 anos de idade, eu declamo poesia de poeta Amazã, principalmente, e aí depois foi que eu comecei a conhecer outros poetas. E hoje, além de declamar poesia desses poetas como Chico Pedrosa, Zé da Luz, Zé Laurentino, Gessia Quirino, Braulio Bessa, Gênerson Alves aqui de Caruaru, a gente começa a fazer as próprias histórias, né? Os nossos próprios escritos, as nossas próprias poesias, e aí, né, já são desde 8 anos declamando, mas profundamente mergulhado na literatura de cordel desde 2017. Então aí já se passaram 9 anos, aprendendo, a cada dia aprendendo mais, mas um pouquinho de conhecimento que já tenho, né, eu tenho o objetivo de passar adiante. Eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, eu estou passando para crianças, para jovens, para que eles possam dar continuidade a esse universo da poesia popular. E aí é por isso que eu digo que Jefferson é uma pessoa, gente boa, uma pessoa legal, é uma pessoa que não gosta de confusão, não gosta de briga, né? Tá sempre sorridente, às vezes mescla com a seriedade que é exigido do trabalho, da própria poesia. A gente tem poesias que falam sobre saudade, poesias que falam sobre sentimentos, poesias engraçadas. Então, eu no lado artístico eu faço essa mescla. E na vida pessoal também. Por mais que eu seja um cara muito brincalhão, apesar de ter 40 anos de idade, mas eu me sinto um jovem ainda, né? De poder ver as pessoas sorrindo, alegre, feito que você estava aí agora quando eu falei. Então, assim, eu gosto disso, né? Eu sempre na minha infância fui um cara praticamente o palhaço da turma, contando piada, contando história, adenotas, contando essas poesias que eu declamo desde 8 anos. Mas eu sou um cara também, né, que tem os meus momentos de seriedade, de responsabilidade. Atualmente, hoje eu trabalho aqui nos museus de Caruaru, né, junto com o nosso amigo George Pereira, né, ele coordenador, a gente aqui, equipe, né, trabalha seriamente nos museus, nas bibliotecas, né, porque eu sempre gostei da cultura. E hoje estar envolvido com ela é o que me deixa muito feliz, né? A gente nunca espera, né? Com o que eu vou trabalhar quando eu crescer, o que é que eu vou ser. E eu sempre fui amante da poesia, sempre fui amante da cultura da gente, né? O forró, o próprio, os ritmos, o xota, o chachado. Então eu sou um cara que eu gosto da cultura e sou apaixonado pelo que eu faço. Ela só quer tocar se namorar. Ela só quer tocar se namorar. Ela só quer tocar se namorar. Todos que fazem a Fundação de Cultura, nosso presidente Erno Cavalcante, o vice-presidente Márcio Santos e o coordenador de shows, nosso amigo Leonardo Leite. E foi justamente em 2017 que eu acho que, né, na minha infância, claro, essas poesias, mas quando eu estava trabalhando na Casa do Forró, no São João de Caruaru, junto com minha esposa, trabalhando na Casa do Forró como atores, né, chamando o pessoal para entrar na Casa do Forró, dançar e tudo mais. E aí, em um dos momentos, eu fui descansar junto com ela, de frente à Casa do Forró, tinha a Casa do Cordel. E aí eu já conheci o nosso amigo Nelson Lima, do teatro, da própria poesia. E aí quando eu entrei na Casa do Forró para descansar, tinha um camarada que era um poeta, eu não lembro quem, mas ele estava declamando justamente uma poesia do poeta Amazã, que era Tranca-Rua. Aí quando eu olhei e vi aquele povo lá prestigiando, escutando e rindo com a poesia que eu sabia declamar, eu disse, cara, eu preciso fazer isso também. Por mais que eu declamasse em casa, para os amigos, mas nada de uma forma profissional. E aí, quando eu vi o cara declamando, eu disse, eu preciso. Eu disse, Nelson, eu posso declamar uma? Aí Nelson até achou estranho, porque ele me conhecia do teatro, né? Ele disse, tu declama poesia? Eu disse, declamo. Aí quando o camarada saiu, eu fui declamar, e o pessoal continuou lá. E quando eu terminei de declamar poesia, todo mundo bateu palma, e disse, poeta, eu quero tirar uma foto com você. Aí eu disse, oxe, eu já sou poeta. Aqui no ponto do repente, né?
E para iniciar, irei declamar um cordel que conta a história da minha cidade, né? Eu disse assim: da capital, localiza-se Jataúba de beleza natural. O povo tem seu linguajar e tem o pé de Jatobá, patrimônio cultural. E aí foi onde tudo iniciou. Nelson disse: rapaz, tu sabe escrever poesia de cordel? Eu disse: não sei. E aí foi Nelson que deu esse empurrão, né? Já tinha o gosto dentro de mim, já tinha a vontade, faltava o incentivo, o apoio, né? O primeiro empurrar de verdade de uma pessoa que era envolvida com isso. E aí, quando ele me passou como era rima, métrica, oração, eu fui me aprofundar. E aí sim, aí eu conheci a fundo, pesquisando, lendo livros, vendo alguns folhetos de grandes poetas. E aí foi onde eu conheci as obras de Zé Laurentino. Aí depois de Zé Laurentino, pesquisando, vi Chico Pedrosa. E aí eu vi que eles dois praticamente eram as maiores referências na declamação, que era justamente o que eu já gostava de fazer. Então eu comecei a ver, escutar as poesias, ver o sentimento que eles colocavam nas histórias, as formas engraçadas de declamar, e aí foi onde tudo iniciou. E de lá para cá é sempre comendo livro, é sempre pesquisando, é sempre perguntando a poetas mais experientes, feito como eu falei, nosso amigo Gênerson Alves, que para mim daqui de Caruaru é o maior, né, poeta popular, apesar da gente ter os repentistas, claro, mas se tratando da parte do ensinar a literatura, do declamar, do improviso que ele também é, Gênerson Alves para mim foi o meu mentor em relação a sempre tirar dúvidas. Gênerson, fiz essa poesia, tu acha que tá certo? Eita, Jefferson, ó, tem que ajustar aqui tá errado. E aí, com o passar do tempo, a gente ainda continua fazendo, tendo algumas dúvidas, e quando tem uma dúvida maior, Gênerson, não, tá ok. Nós temos aqui o polo Sebastião Biano, também com a banda de pífanos Vitoriano Jovem, a banda de pífanos Santa Luzia e a banda de pífanos Arrasta Pife. E aqui no polo do repente poeta da estação. Então, aí o que acontece? O povo tá passando por ali e tal, aí tá entrando na bodega, aí tem lá o poeta, aí o poeta faz o quê? Faço o verso sobre o assunto que a pessoa quiser. E se eu quiser dar um aqui agora? Vamos fazer. Sobre o polo do repente e esse público maravilhoso. Grato a Jefferson Moisés, que faz a apresentação, e abro meu coração para decantar em cordéis, para esses públicos fiéis que me dão tanta alegria. Falar agora eu queria de uma forma tão brilhante, que no Lídio Cavalcante o boa noite é em poesia. Mas aí eu utilizava o Jefferson Moisés, que é meu nome, mas eu acho que precisava, né, para o artista, né, precisa de algo, né, o declamador ele surgiu depois que eu estava procurando ali uma forma de facilitarem, né, a procura pelo artista aqui, e aí eu coloquei Jefferson Moisés ou Jefferson Silva. Aí eu disse, eu vou colocar Jefferson Silva. Mas aí pesquisando eu vi que tem um repentista também com Jefferson Silva. Então ia dar esse choque de informação, né, de artistas. Aí eu disse, não, então vai ficar mais fácil. Jefferson, ele é o quê? Poeta? É. Declamador? Maior, né, tem um nome mais forte. Então ficou aí Jefferson Declamador. E aí fica, acho que mais fácil das pessoas poderem, né, encontrar lá no Instagram principalmente. A quantidade de sílabas poéticas que tem etas. Então veja, A, B, B, A. Da A. Se eu for fazer um cordel, eu tenho que colocar começo, meio e fim, falando sobre a exposição dos estados da A. Dá um tchauzinho aí. Valeu, galera. Obrigado. Eu acho que o primeiro cordel que eu publiquei foi o Galo Misterioso, porque tem um pavão misterioso, e eu fiz o Galo Misterioso justamente pensando em uma piada que eu escutei do Coronel Cornélio, que é daqui de Caruaru, que ele fala, né, sobre uma rinha de galo, e no final, resumindo, o cara diz, qual é o galo bom? Aí o cara diz, o galo bom é aquele ali. Aí ele vai, coloca o dinheiro, aposta, aí diz, mas rapaz, tu não dissesse que o galo bom era esse?
e ele perdeu. Eu disse, o galo bom é esse, mas o galo ruim é aquele ali. Você não entendeu. Então, de forma poética, eu transformei isso, essa história, essa poesia, em uma história de cordel. Polo do Repente. Pois é, eu sempre me apresentei, né? Eu me apresentei durante 3 anos no Polo do Repente, declamando as minhas poesias, as poesias dos outros poetas. Mas aí, certa vez, Erlon Cavalcante, atual hoje presidente da Fundação de Cultura, ele me convidou, depois de eu me apresentar no Polo do Repente, ele me convidou para apresentar a Semana Santa aqui em Caruaru. E eu disse, cara, eu nunca apresentei nada, né? Eu tinha apresentado um TEDx Alto do Moura, em 2018, se não me engano. E aí foi a primeira vez que eu, né, trabalhei como apresentador, mestre de cerimônia. E aí ele me chamou para apresentar. E aí eu disse, rapaz, 3 dias apresentando a Semana Santa, forró. E aí minha esposa, ela olhou para mim e disse, rapaz, isso é um teste. Eu disse, será? Ela disse, sei não, vamos ver. Aí eu fui, apresentei o polo da Casa Rosa lá na Semana Santa, e aí quando acabou, quando foi uma semana depois, ele liga para mim, dizendo que eu seria o apresentador do Polo do Repente. Aí eu disse, pronto, aí eu comecei a me tremer, o frio na barriga, aí minha esposa, quando a gente terminou a ligação, ela disse, eu não disse a você que isso era um teste? Aí eu disse, rapaz, que massa, e aí foi onde surgiu. Polo do Repente, para mim, já esse ano, agora 2026, completará o 4º ano seguido apresentando o Polo do Repente. E o primeiro ano foi muito desafiador, né? Por mais que eu gostasse da poesia popular, eu não conhecia ainda todos os repentistas como conheço hoje, não conhecia todos os poetas populares como conheço hoje. E aí foi bem desafiador devido a isso, né? Como era que eu iria me comportar? E assim, eu só vou ser eu. Eu não vou querer imitar ninguém, eu não vou querer aparecer, não. Quem tem que aparecer são os artistas. Eu penso que o mestre de cerimônia, o apresentador, ele tem que ser apenas uma ponte que liga o público ao artista, o artista ao público. E quem tem que brilhar são eles. Apenas temos que apresentá-los da melhor maneira possível, né? É desafiador a parte dos motes, que a gente tem que produzir os motes, tem que procurar ou pedir através de outros amigos, outros poetas. Eu, particularmente, eu sempre levo um trabalho pronto, né? Os motes em 7 sílabas, mote em 10. Mas claro que a gente também abraça o público, né? O público vem com seus motes de casa. Alguns, como você falou, vêm com os motes lá do passado. E aí até os próprios repetistas já sabem, né, aquele mote, porque eles, né, vivenciaram também ou se apresentaram, né, com esse mote. Mas a gente tem que abrir para o público. Às vezes é uns motes repetidos. Ano passado eu só achei o mesmo mote do ano passado. A gente tenta fazer essa renovação para que realmente não fique nada repetitivo. Porque a gente sabe que os poetas fazem de improviso. Os poetas repentistas, a gente dá um mote, dá um tema, e eles produzem as suas glosas, as suas histórias ali na hora. Não, o reumatismo, né? O que é aquela... Não é crochê, não é crochê. Jura prato de farofa pura, corto interior. Quer dar um tchauzinho? Quando o filho é convocado... Ele é o cara que traz as comidas, é? É, o cara que traz as comidas, que deixa a gente feliz, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu apresentei os poetas em forma de cordel. E foi onde tudo iniciou. Hoje em dia eu me apresento, quando eu estou apresentando, eu apresento os artistas quando dá, né? Porque tem nomes que não dá para a gente fazer a rima, mesmo, né, pulando para cá, botando para lá, é complicado. Mas acho que o primeiro ano do Polo do Repente eu apresentei em canto e poesia em forma de cordel.
não vou dizer que teve algo difícil. Eu sempre fui um cara muito competitivo, né? Eu sempre fui um cara que gostei de me desafiar. Então, se eu não conseguir, eu tenho que fazer para conseguir. Eu só vou sossegar em tudo que eu faço. Eu só sossego quando eu realmente eu consigo. Desistir não tá no meu lema, sabe? Na minha vida não tá. As mesmas pessoas, quando a gente chega lá, geralmente a gente inicia o polo do repente às 7, eu chego lá às 7h30, 6h30, e quando eu chego, quando eu olho, tá todo mundo lá na mesma fileirazinha, o mesmo casalzinho, o mesmo senhorzinho, a mesma senhorazinha, no mesmo que eu digo, oh! E aí elas já praticamente se tornaram amigos também. Meu poeta, vem, me abraça antes da gente começar, e é um público fiel. O público do Polo do Repente é um público que gosta de fato da poesia popular, porque por mais que seja um palco que é na passagem para o pátio de eventos, mas aqueles que querem o forró vão lá pro o polo do instrumental, que é o polo do Pifo, vai lá pro polo Camarão, vai lá pro polo Juarez Santiago, mas os que gostam da poesia popular, dos repentistas, dos emboladores, dos cordelistas, passam, ficam até encerrar o polo. Então, assim, é um público fiel e tem gente que chega lá, ano passado mesmo, no início, quando eu cheguei, que bom que é você de novo apresentando. Eu digo, Maria, eu que agradeço. Então a gente já vê que tem um carinho especial pelas pessoas e as pessoas também têm esse carinho pela gente, né? Graças a Deus. Segura aí o trocado daquele doido danado, nós vamos de faca, fava, fazendeiro, para a minha escura que eu não conheço um ar. Eu vou estudar. Nunca tive privilégio de entrar nem num colégio. Também sabe fazer misturada, cuscuz com repolho, café, feijão, farinha. O Polo do Repente, ele é um polo, hoje em dia, multicultural. Porque, por mais que tenha o nome Polo do Repente, por mais que faça referência ao repentista, mas ali tem um cordelista, tem a poetisa, tem um poeta de bancada, tem um poeta que vai ler o cordel, tem os cordelistas da Academia de Cordel, tem os emboladores, mas também tem os repentistas. Então, para mim, aquele polo ali, ele se tornou um polo familiar. Porque ali você pode levar, de fato, de certeza, a criança, você pode levar o adulto, você pode levar o jovem, você pode levar o idoso, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia as músicas, né, por mais que tenha essa diversidade musical, então vai ter uma música que para uma criança não é tão agradável, vai ter uma música que para um senhor de idade não é tão agradável, mas a poesia popular você pode sentar lá, é para a criança, é para o jovem, é para o adulto, e você vê que, como eu falei, que eles são fiéis de verdade. 7h começa, 9h30 para 10h a gente está encerrando a parte da poesia popular e eles estão lá. E aí quem tem a condição e que pode dançar, a gente afasta as cadeiras, faz um quadrado e fica lá o tablado para encerrar o polo com uma atração musical. E aqueles que têm condições, que têm força ainda de dançar, estão lá. Aqueles que não têm, que têm a condição de, né, vamos para casa e o papai, a mamãe, o filho leva e vai-se embora. Mas é um polo familiar. Na minha visão, eu acho que resumindo o polo do repente é isso. É familiar. Tem criança e tem idoso lá. Chatas coisas. Desculpa, amiga, eu sou gaiata. O polo do repente, muita cantoria, que é um lugar que vai ter a poesia. Vai ser de graça, no meio da praça o povo vai gerar. Estamos convencidos que hoje nós vamos ocupar. Tem headbanger, tem repentista, tem embolador, declamador de poesia. Tem headbanger, tem repentista, tem embolador, declamador de poesia. Filho, você sabe que eu sou clássico e como tem
aqui você tá vendo que eu tenho um milho. E essa é a diferença, essa é a minha sentença e você não vai conseguir rimar. A galera tá vendo você passar vergonha aqui em cima desse lugar. Esse é o rojão, até porque minha rima explode. Você tenta vir me atacar, mas quando eu rimo tu toma sacode. Essa aqui é a diferença, eu tenho a sentença. Você percebe que eu sou balão e já tô subindo, por isso que eu mantenho minha transparência. Isso é tipo uma quadrilha, porque é rima junina, isso é uma dança. Só que você não faz parte disso, por isso que com o ritmo tudo balança. Essa aqui é a diferença que você não sabe. Meu freestyle é astuto, eu vim do cinto, vim da roça, faço rap pra tudo. As pérolas. A gente tem pessoas lá super importantes que sempre estão lá no Polo do Repente. Eu posso citar uma pessoa que a gente tem um carinho por ela também, que é a professora Inês. Professora Inês, né, uma pessoa que entende também da poesia, uma militante, uma pessoa que gosta da poesia popular, tá lá sempre com seus cartazes, né, com suas mensagens sociais, que é válida, claro. Eu só não sendo super sincero, né, a gente tem que ser concreto e exato nas coisas. Eu só não gosto quando atrapalha aquelas pessoas que querem prestigiar os artistas, né, porque por mais que eu esteja lá com o microfone na mão, eu não sou a estrela principal. O público não é a estrela principal. A estrela principal são os artistas que sobem lá para mostrar seus talentos, para mostrar seus improvisos, para mostrar suas artes com o pandeiro, com a viola. Então, quando se atrapalha, seja os repentistas que fazem de improviso, que estão pensando ali na forma correta de fazer os versos, né, seguindo os esquemas de rima, seguindo o mote. Então, quando algo atrapalha a visão do público, isso se torna desafiador até para a gente que está ali apresentando, que vê a insatisfação, muitas vezes, do público que quer assistir, dê licença e tal. Então, assim, acho que uma das maiores pérolas é a professora Inês, mas a gente tem muito carinho por ela, claro, é uma pessoa idosa, uma professora que a gente respeita, mas a gente não pode deixar de falar a verdade, que é algo quando exagera, né, se torna maléfico para as pessoas, né? Quando é algo ligeiro ali, tá massa, mas se for para atrapalhar aqueles que querem ver o espetáculo que está acontecendo no palco, a gente fica um pouquinho angustiado ali, meu Deus, e agora? O pessoal tá reclamando, o que é que eu faço? Eu tenho 40 anos de idade, eu sempre respeitei todas as pessoas, todos os públicos, né? E eu percebo que também há um respeito das pessoas para comigo. E aí, quando a gente escuta que a gente é machista só por não ter pega um mote de alguém que tá lá desmetrificado, que tá lá errado, e a gente escanteia e deixa esse mote para outra ocasião, ou tenta ajustar ali na hora e não consegue, e aí o tempo vai se passando e o público, cadê meu mote, cadê meu mote, cadê meu mote, e o mote não é cantado, e aí quando termina, aí se faz um auê para todo mundo, dizendo que eu sou misógino, que eu sou machista porque não falei o mote da pessoa, né, que deu ali. Então ali aconteceu já umas 2 ou 3 vezes, mas de forma alguma eu, vamos dizer, que guardei no momento, porque eu quero que eu não preciso me retratar, mas de dizer assim, não, eu não vou guardar para mim essa raiva, esse rancor, porque eu não sou isso. A pessoa apenas está com raiva porque eu não consegui, né, dar aos artistas um mote desmetrificado, porque os artistas são profissionais, e aqueles profissionais, eles precisam que sejam dados motes, as poesias de forma correta. Boa noite, gente! Senhoras e senhores, muito obrigado pelos aplausos. Sou Severino Feitosa, cantador repentista, há 55 anos. Com muito orgulho, sou pernambucano. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez no Polo do Repente, trazer poesia popular para esse povo maravilhoso, essa plateia seleta. Ito, querido, muito bom tê-lo aqui. Minha esposa, o fruto do nosso amor que está no ventre sendo gerado, Pedro, Val, todos vocês, muito obrigado. Fiquem conosco. Neres, alegria estar ao teu lado.
Alegria é um prazer, uma alegria inenarrável estar aqui com você. Mundo eu sei, Caruaru é lindo, se encanta com o que vê e o povo que vem vindo. Eu sei, Caruaru é lindo, se encanta com o que vê e o povo que vem vindo. Foi nesse andar sagrado que vi esse povo lindo, assistindo essa plateia e saindo tudo rindo. Pra terminar, eu sei, Caruaru é lindo, se canta com o que vê e o povo que vem vindo. Eu sei, Caruaru é lindo, se canta com o que vê e o povo que vem vindo. Duda Martins, grande poetisa. Mas a gente, às vezes, lá ali no polo do repente é praticamente o último polo a ser fechado. Quando o polo do palco principal, né, o chamado palco principal, que para mim o palco principal são todos onde os artistas estão se apresentando, mas o pátio de eventos, quando ele fecha, então tá o público saindo para casa, e ali é a última passagem, é o polo do repente. E aí, tem dias que eu chego ali no polo do repente 6 horas, e saio de 1 hora, saio de meia-noite, tem dias que eu saio de 2 horas, e aí vou para casa, chego em casa, ainda tá com o corpo quente, né, das atrações, e aí eu vou dormir, tomar um banho, comer alguma coisa, me deito, 3 horas, 3h30, geralmente 6 horas eu tô acordando de novo para vir pro trabalho, e aí final de semana não para, mas assim, por mais que seja trabalhoso, mas é gostoso, porque a gente espera, de fato, essa época do São João, para poder, né, escutar o que a gente gosta, ver os artistas, rever os amigos, conhecer pessoas diferentes, pessoas novas que também gostam da poesia popular. Então, nada mais justo do que a gente, por mais que fique cansado, mas é prazeroso participar do São João de Caruaru. Esse poema, em seguida a gente já entra com os nossos repetistas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar nosso amigo João Pernambucano para declamar uma poesia que ele está aqui e aproveitar ele também. Essa letra, camarada, gente boa. Teve aqui, a gente embora, vai lá. Muito obrigado, gente, pela compreensão. Embora, João, acaba aí uma poesia aí. Ela acabou cantando a minha. Boa noite, povo bonito da cantoria. Aqui é o São João de Caruaru, uma coisa maravilhosa. Eu posso dizer, é uma estrofe que eu gosto, Duda, que minha avó, né, faleceu, e quando ela faleceu eu fiquei bem sentido, e aí depois de 2 meses eu já estava mais, né, aceitando essa partida. Aí eu fiz um verso para ela, que eu disse: quando eu morrer me enterrem onde está a minha avó, eu não quero que ela fique lá na sepultura só, porém quero a minha ossada misturada com o seu pó. Então é uma estrofe que eu posso deixar aí para as pessoas. E se for para deixar para finalizar, eu posso dizer: contando poesia do nosso São João e vendo a plateia todinha aplaudindo, eu fico com o peito todo sacudindo, porque valorizo o nosso sertão, a nossa cultura, o forró, o baião. É isso que eu curto, isso é o meu ar. E quero para todos poder festejar. Em Caruaru eu me sinto poeta, cidade que é linda, que é cheia e repleta de artistas que cantam à beira do mar. Valeu! Valeu, Dudu, chamarei, pai doido, eu que agradeço demais. Melhorou? Ei, som 2, Marinho. Ei, som, Polo do repente. Boa noite, minha gente querida! Vocês estão bem? Animados nessa noite de São João? Aí tá certo, eu gosto de ver assim. Primeiramente, iniciar aqui agradecendo a nossa... E aí, Jefferson, vai ver quem é agora? Ei, vou ver o cabo aqui, o João Gomes. Ixi, Maria, eu vou dar uma música a ele, vou ver se ele aceita depois gravar uma canção minha. Agora a canção vale a pena, é porque eu não sei cantar não, mas ele na voz dele vai ficar massa. Olha, ei.